E agora que entramos oficialmente em 2022, uma das principais pautas são as eleições. E para comentar a pré-candidatura ao governo de Goiás e também falar dos desafios do Legislativo Federal, a gente conversa a partir de agora com o deputado federal Vitor Hugo, do PSL de Goiás, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Daniel. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E queria desejar especialmente aí um ano maravilhoso, cheio de realizações e de conquistas para todos aí, né? Um feliz 2022. Sem dúvida alguma. Um feliz ano novo para o senhor também, deputado. Olha só, para começar essa entrevista, 2021 foi um ano difícil, complicado, pandemia, instabilidade econômica, ambiente político conturbado, mas o governo conseguiu vencer alguns desafios, avanço na vacinação, também aprovação de matérias importantes. Antes de falarmos das eleições, eu gostaria que o senhor destacasse quais são as pautas que o senhor julga como fundamentais, urgentes, para que a Câmara analise em 2022. Bom, Daniel, primeiro, importante fazer uma rápida retrospectiva do que nós aprovamos aí ao longo desses 3 anos passados, né? O próprio presidente ressaltou no seu pronunciamento ontem a liberdade econômica importantíssima, a reforma da Previdência. No ano passado, algumas pautas muito boas, como a questão do novo marco das ferrovias, a questão da cabotagem, né, o BR do mar, autonomia do Banco Central, PEC emergencial, né, privatização ou preparação para a privatização da Eletrobras e também dos Correios. Então, o governo federal teve grandes vitórias na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Podemos também falar sobre uma vitória importantíssima também com o fato de termos conseguido indicar e depois aprovarmos no Senado e a posse do ministro André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. Então foi um ano cheio de vitórias no campo legislativo, na relação do Executivo com o Legislativo de modo geral e também, claro, na questão da saúde, como você muito bem falou, né? Mais de 370 milhões de doses de vacinas distribuídas, mais de 320 milhões de doses de vacinas aplicadas. Não há adulto no Brasil que tenha tido a intenção, a vontade de se vacinar, que não tenha se vacinado. Então, o presidente conseguiu realmente atuar nas 2 frentes principais nossas desse ano, que era a questão do combate à pandemia, de um lado, e do outro, a questão econômica. Eu tenho a sensação de que no ano que se inicia hoje, a Câmara dos Deputados do Senado Federal, junto com o governo, né, ou todas as pessoas que exercem cargos públicos, têm um grande desafio de atacar aquelas questões econômicas que mais afligem a população e, de modo especial, a população mais carente. Então, nós já aprovamos o Auxílio Brasil, as primeiras parcelas já estão sendo pagas, né, ampliação e aumento, aperfeiçoamento do que era o plano, do que era o Bolsa Família, mas o desafio maior é, sim, que nós aprovemos pautas econômicas que permitam, né, um combate à inflação, geração de emprego, aumento da renda. Eu acho que isso é o desafio para todos nós, né? Nós, ao longo desses 3 últimos anos, tentamos avançar com reformas tributárias, com a própria reforma administrativa. Eu gostaria muito que a gente conseguisse fazer avançar essas 2 pautas agora, no primeiro semestre de 2022. Sabemos que no segundo semestre a cabeça de todo o país vai estar, ou as cabeças estarão voltadas aí para as eleições, mas eu acho que essas 2 pautas seriam muito importantes. Agora, essas são pautas estruturantes e que requerem um grande esforço político e legislativo, que talvez não seja possível para um momento como esse de término de legislatura e de mandato. Mas seria, eu acho assim, ao lado das pautas mais, vamos dizer assim, pontuais, né, voltadas para a recuperação econômica, combate à inflação, combate à miséria ou à fome, seriam as pautas que nós gostaríamos muito de ver aprovadas aí, ou pelo menos com a discussão bem já, né, se maturando, para que a gente possa, talvez numa próxima legislatura, também aprovar rapidamente já em 2023. Deputado, vamos então falar sobre a sua pré-candidatura ao governo de Goiás. Gostaria de saber do senhor quais são os principais desafios que o senhor deve enfrentar no estado, o seu plano de governo. Bom, Karina, nós estamos construindo essa pré-candidatura, né? É algo que está, vamos dizer assim, no momento ainda de construção junto ao próprio presidente Bolsonaro, que vai estar em Goiás agora dia 5, né, para um jogo beneficente lá em Buriti Alegre, estarei com ele.
Então, junto a partidos políticos, temos alguns partidos que já apoiam a nossa pré-candidatura e que, no momento correto, vão estar conosco aí no lançamento. E também estamos aí em plena discussão com um grupo grande para a elaboração de um plano de governo. Estamos num momento inicial. Eu posso falar que um dos focos grandes com certeza, também a economia. Você vê, o governo federal vai ter conseguido até o final do ano que vem, ou melhor, até o final desse ano já, né? Atrair mais de R$1 trilhão em investimentos privados no que diz respeito à nossa infraestrutura federal. E nós gostaríamos de fazer isso também em Goiás. Nós aprovamos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal a privatização da Eletrobras e dos Correios. Por que não fazermos isso também no Estado ou em Goiás? Sabemos que houve um trauma grande lá em relação à privatização da CELG no passado, mas o modelo que foi feito, a forma como foi feito, que foi muito ruim. Agora nós temos, por exemplo, um novo marco do saneamento que possibilitou Alagoas atrair R$9 bilhões, 4,5 bilhões em outorga, ou seja, dinheiro direto na conta do Estado, e mais 4,5 bilhões de recursos para serem investidos nos próximos anos. A Saneago é algo que, com todo cuidado, com todos os estudos, preservando também, lógico, com respeito aos servidores, mas nós poderíamos avançar. A opção que foi feita até agora é de fazer a abertura de ações, para captação de recursos, com a estimativa de captar pouco mais de R$1 bilhão nos próximos anos. Alagoas conseguiu captar, assegurar R$9 bilhões, e quem faz o estudo da Saneago, ou o estudo da questão da privatização do saneamento em Goiás, avalia que nós conseguiríamos atrair para Goiás muito mais do que Alagoas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Amapá tem conseguido. Nós poderíamos aproveitar também o potencial que Goiás tem, natural, em várias áreas, no agronegócio, que já é bem explorado, mas poderíamos ajudar muito na infraestrutura para ajudar os produtores rurais a avançar ainda mais na proteção dos produtores de leite, na questão da defesa nacional. Poucos estados conseguem concentrar tantos projetos estratégicos no seu território, projetos estratégicos bilionários das Forças Armadas, quanto Goiás. Temos lá o Comando de Operações Especiais em Goiânia, Artilharia de Mísseis e Foguetes em Formosa, temos também o novo caça da Força Aérea, o Gripen, e o novo cargueiro da Força Aérea, o KC-390 em Anápolis, e Goiás ainda não soube, o governo do estado não conseguiu fomentar, atrair empresas para geração de empregos, de renda, para aumentar a arrecadação no que diz respeito à nossa base industrial de defesa. Temos a questão da mineração, reforço para combater as desigualdades regionais, o norte e o nordeste goiano, extremamente afetados, por exemplo, agora com as chuvas, aos moldes do que está acontecendo no norte de Minas Gerais e sul da Bahia, e a gente não existem políticas eficazes para diminuir essas desigualdades em relação ao centro, ao sul, sudoeste goianos. Então, são várias pautas importantes, como, por exemplo, o respeito aos servidores públicos e aos militares estaduais em particular. É impossível a gente imaginar como sendo algo digno a promoção de militares, no ano passado, por exemplo, com efeitos financeiros apenas para 6, 7 meses depois. Eu fui militar do Exército por 21 anos e é inconcebível isso, imaginar algo assim. Então, o respeito aos servidores, o respeito aos militares, o apoio à industrialização. Goiás já é um estado que conseguiu se industrializar bem em face dos demais, mas nós temos que prosseguir também nesse caminho para valorizar aqueles que empreenderam, desburocratizar, assim como o governo federal fez, fazer uma reforma tributária para, mesmo diante das dificuldades fiscais, simplificar, possibilitar que os empresários, aqueles corajosos que queiram empreender, continuem numa trilha correta de geração de empregos e, sim, de buscar lucro, porque não? Valorização dos colégios militares, proteção das nossas famílias. Foi lançado agora há pouco tempo uma trilha, um itinerário formativo, como uma espécie de integração entre disciplinas lá em Goiás, chamada Viagem ao Redor de Mamagaia, Viagem ao Redor de Mamagaia. Quem está nos assistindo aqui pode pesquisar na internet, que traz uma série de temas que não são os temas que a gente gostaria de ver nas escolas, como estudo da masculinização ou masculinidade tóxica, como eles chamaram. É uma coisa que é impressionante, ou ideologia de gênero no centro dos estudos, politização dentro das escolas. Então, tudo isso nós certamente aboliríamos, tiraríamos para valorizar o ensino de matemática, de geografia. Então, tem muitas coisas a serem feitas.
como eu falei, isso são no campo da economia e da educação. Falamos também aqui dos militares, né, na segurança pública, recomposição de efetivos. As forças policiais nossas perderam muito efetivo ao longo do tempo. Só para ter uma ideia, a Polícia Militar poderia ter, por lei, 30 mil pessoas, né, militares trabalhando, e temos aí pouco mais de 12 mil. Então, são várias frentes que poderiam ser trabalhadas, e nós esperamos realmente poder aglutinar forças políticas para avançar com essa pré-candidatura. Perfeito. Os desafios do Legislativo Federal, as eleições de 2022 e também a pré-candidatura do deputado federal Vitor Hugo ao governo de Goiás, assuntos tratados nessa entrevista. Deputado, muito obrigado por sua participação, excelente ano para o senhor e volte mais vezes à Jovem Pan News. Bom, Daniel, obrigado, Kalina, obrigado a todos aí, um grande abraço e um feliz ano novo.